what you waiting for. Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. But I knew for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you and I. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. All of these bad dreams waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. All of these bad dreams, let me breathe. All of these. Whoa, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. I love you more than I can say. Whoa, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. Oh, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. I love you more than. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vou chamar a Raquel aqui, que eu acho que ela estava com uma dificuldade lá. Pode vir, Raquel, pode iniciar. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, pensa, hoje eu acho que alguma coisa quis aqui conspirar. O que que eu fiz? Eu fiquei perdidinha. Mas assim, né, desejar um bom dia para todos vocês, né, que se disporam a estar aqui conosco nessa manhã, né, no encerramento aí desse projeto dessa semana. Já quero convidar vocês, gente, a inalar o nosso óleo da semana, né, o nosso maravilhoso Wild Orange, né, o nosso óleo da alegria, da prosperidade, o óleo que não deixa a gente ter pensamentos negativos, sabe? Que remete pensamentos e sentimentos bons. Então, que você, sabe, se permita nessa manhã a só ter pensamentos bons, a só viver aquilo que é bom, porque é necessário. Então, eu te digo, para quem não me conhece, me chamo Raquel Leite, tenho 41 anos, gente. Ai, meu pai do céu, já chegou os 40, os tão temidos 40, né? Quando tinha 15, falava para a mãe: não vejo a hora de completar 18 anos. Você é dona do meu nariz hoje, que ele falou assim: ai, senhor, eu queria voltar, ter 15 lá. Fala: não, mãe, pode mandar no meu nariz, no corpo todo. Tá tudo bem. Sou casada com o Luiz Guilherme, tenho dois meninos lindos, um de 22 anos, o Diogo, e um de 7, Luiz Gustavo, que é o nosso mini empreendedor do Terra também. Tá em aula, mas em qualquer aula eu vou trazer ele junto aqui para ele falar um pouquinho do que ele diz sobre Doterra, o que ele ama em Doterra. E, gente, só para vocês entenderem todo esse processo, essa semana nós tivemos como eu posso dizer para vocês, uma história, né, sobre a semente. E eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais de hoje, como a gente vai finalizar, né, toda essa semana aí nesse trajeto de como é o processo da semente. Eu vou deixar uma passagem para vocês que se encontra em Mateus 13, dos versos 24 ao 30.
que nos diz a parábola do joio. Propôs-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que faz isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar do joio com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. E aí eu digo para vocês, é necessário, e eu já vou adiantar para vocês, preparem o coração, porque esse treinamento, quando eu comecei a ler, eu quase falei para André, eu vou abortar a situação. Eu vou abortar essa situação, porque eu acho que o povo vai me esganar. Mas tudo aquilo que confronta a gente é necessário, porque quando traz confronto, traz transformação, traz um agir novo. Então eu já quero pedir licença para vocês, para eu começar a compartilhar essa linda manhã. Pegue papel e caneta para ver aquilo que faz mais sentido para vocês. Vamos lá, então. O que a minha equipe encontra quando olha para mim? Joio ou trigo? Aí eu te deixo essa pergunta. Hoje eu não vim falar sobre pessoas que desistiram de doterra. Eu não vim falar daqueles que reclamam, nem daqueles que nunca fazem um pedido. Eu vim falar de mim. Porque antes de perguntar quem é o joio da minha equipe, eu preciso perguntar quanto joio ainda existe dentro de mim. É muito forte. É muito forte. Porque muitas vezes a gente quer olhar a trava que existe no meu liderado, mas não as travas que ainda existem em mim que estou liderando. E é muito necessário. Talvez, porque talvez eu esteja esperando colher uma equipe extraordinária, enquanto eu ofereço apenas uma liderança comum, e quem vê isso primeiro não sou eu. É quem caminha do meu lado todos os dias. Então, é os meus liderados que enxergam tudo isso. Eu querer cobrar algo extraordinário e o que eu estou entregando. E aí eu digo, o primeiro erro dos líderes. Os trabalhadores, eles queriam arrancar o joio na hora. Mas o dono do campo disse: não, deixem os dois crescerem juntos. E na colheita vai ficar bem claro quem é quem. A nossa tendência como líder é a mesma daqueles trabalhadores, procurar o joio nos outros. Quem é, aonde está, quem está atrapalhando a equipe. Mas perceba uma coisa: ninguém pediu para os líderes ficarem julgando pessoas. A função de quem lidera nunca foi apontar quem não serve, era cuidar da plantação. Talvez o maior erro de um líder seja gastar tanto tempo procurando o joio dos outros. Gente, não dá para procurar o joio no outro, eu preciso procurar em mim para ser arrancado e permanecer somente o trigo. Que nunca percebe o joio que está crescendo dentro de si. E a equipe, mesmo em silêncio, sempre percebe. O joio dentro de mim. O joio não é apenas aquele que vai embora, gente. É quem diz que ama pessoas, mas mede cada relacionamento pelo volume de compra. Percebe? O joio nem sempre está sentado na última cadeira. Às vezes ele está segurando o microfone. O joio também é o líder que diz que quer construir um legado, mas aparece só quando lhe convém. É quem fala de propósito, mas trabalha apenas quando está animado. E é quem espera reconhecimento antes de servir. É quem diz que acredita, mas vive dando desculpa. E, gente, isso é muito fato.
Porque sermos líderes somente próximo ao nosso LRP é muito fácil. Agora, ser o líder que entusiasma, que traz o ânimo, dizendo: Ó, eu tô aqui junto com você, vamos junto, porque eu sei que isso vai dar certo, é o que a gente tem buscado ser. A pergunta que muda tudo em mim e em você. Se hoje a minha equipe parasse e olhasse com sinceridade para a minha liderança, ela encontraria apenas uma embalagem de consultor? Gente, é uma grande reflexão. Ou encontraria alguém capaz de alimentar centenas de vidas, porque o líder, ele alimenta. O líder, ele dá alimento quando o seu liderado não enxerga mais aonde tem o alimento. Porque o trigo, ele existe para alimentar, gente, e o joio, ele só cresce, mas ele não alimenta. E tem gente que cresce no cargo, cresce no bônus, cresce em seguidores, mas ninguém é alimentado pela sua presença. Aí eu te pergunto, você tem sido trigo por onde você tem passado? Ou você tem sido apenas um joio, que só está ali com uma presença? O trigo, ele aceita morrer. Gente, ser trigo e aceitar morrer não é fácil. Porque existe uma diferença enorme entre o trigo e o joio. O trigo, ele aceita ser moído. O joio só quer aparecer em pé. Pense nisso. Para virar pão, o trigo precisa morrer, precisa ser esmagado, precisa perder a forma de trigo. E existe um princípio muito antigo que resume isso muito bem. Uma semente sozinha, ela continua sendo só uma semente. Quando ela aceita morrer, ela perde a sua forma original e que se multiplicam muitas outras. Então, quando eu me permito a me desconstruir, a desconstruir os joios que muitas vezes crescem no decorrer da nossa vida, para sermos bons líderes, a gente perde a nossa forma. A gente aceita ser desconstruído, porque tem muitas vezes que um liderado, ele vem como trigo para o líder também. E toda multiplicação começa com uma morte. Quem não aceita morrer para o ego, nunca experimenta uma verdadeira multiplicação. E eu vivi isso no início de doTERRA. Eu estou indo aí galgando os meus 2 anos em doTERRA. E eu posso dizer que eu vivi isso no início, eu não aceitava que o ego da Raquel, da velha Raquel, morresse para viver uma transformação. Para que a Raquel pudesse se multiplicar em outras sementes, podendo levar um pouquinho, uma gotinha de saúde natural a outras vidas. E quem sente isso primeiro é a equipe. Ela sente quando o líder ainda está inteiro demais para servir, quando demais para se dobrar e ocupado demais para ouvir, e orgulhoso demais para pedir desculpas. Então não é feio eu dar um passo para trás, reconhecer muitas vezes onde eu errei e resolver traçar novamente a rota para que tudo isso mude. Então, nessa manhã, quando eu comecei a ler esse treinamento, ele primeiro impactou muito a minha vida, porque doTERRA, na minha vida, ela tem sido uma transformação constante. E me permitir morrer muitas vezes para aquilo que eu sempre galguei como correto e entender que não é assim, gente, é muito doloroso. Só que eu só sei que eu vou me tornar a líder que eu desejo quando eu aceitar que todo joio que existe em mim seja quebrado. Que todo joio que está em mim desapareça da minha plantação para que eu seja somente trigo para alimentar a equipe que eu creio que é da terra que Deus está enviando para mim. Porque antes de eu ser uma líder, eu preciso aprender a me liderar. Então, quando eu li esse treinamento, eu quase falei para André, eu não vou não. Não, imagina, que é isso? Porque, gente, vem de confronto conosco mesmo. E ser confrontado dói. Gente, como dói ser confrontado. Mas eu digo que é muito bom ser confrontado para ser transformado, gente. Porque o trigo, quando ele é esmagado, quando ele é triturado, ele alimenta muitas pessoas. Já o joio, ele só fica ali como status. Eu não quero ser um status na vida de ninguém. Eu quero ser trigo para alimentar muitas vidas, muitas famílias que estão esperando eu chegar até elas. Então eu quero que vocês tirem o melhor desse momento
E eu já quero convidar para dar continuidade, gente, nesse treinamento que já me impactou. A nossa amiga maravilhosa, minha companheira de semana, Andréia Lima, vem para cá, minha linda. Bom dia, gente, mais uma vez. Olha, o que foi esse início aqui? Eu falei que ia ser pedrada, gente. Eu falei de verdade. É, Antes de me apresentar, eu quero falar um pouquinho a respeito desse treinamento, gente. Esse treinamento ele nasceu de um vídeo que eu vou passar durante o treinamento, né, gente? Eu coloquei ele aqui para passar para vocês, mas ele. Eu tava assim, sabe quando você tá assim, rolando tela? E aí, de repente, apareceu esse vídeo para mim. E aquilo inflamou dentro do meu coração de uma forma que fazia muito tempo que eu não sentia uma palavra daquela forma. Porque o vídeo falou comigo, assim como a Raquel ficou aí emocionada, vocês não ligam, não, porque acho que até o final desse treinamento eu também vou ficar. Porque a gente quer enxergar sempre o outro, como a Raquel falou, mas a gente acaba não olhando para dentro da gente mesmo, né? E esse vídeo ele mexeu demais. E a hora que eu vi o vídeo, eu falei assim, cara, eu preciso trazer isso para a equipe. Eu preciso que as pessoas ali dentro também sintam isso inflamando dentro delas. Porque se aquilo mexeu comigo de alguma forma dentro do nosso negócio, por que não vai mexer com os outros, não é? Então, assim, o tema dessa semana foi essa semente, mas essa semente, gente, é cada um de nós. Então a gente tem que descobrir se a gente realmente é semente ou se a gente é joio. E aí, agora, na continuação desse tema, a gente vai continuar. Eu vou continuar aqui, vou compartilhar aqui de novo com vocês e vou continuar esse tema, porque de verdade, muitas das coisas que tem aqui não é para vocês, é para mim. O que precisa morrer? O que precisa morrer, né? Porque aí você fala, tem que morrer, mas e aí? O que precisa morrer? Talvez a sua equipe. Ah, eu preciso pedir desculpa para vocês antes, tá? Porque vocês vão ouvir alguns barulhos aí no fundo, que eu estou em casa, as crianças estão se arrumando para sair, então pode acontecer de vocês ouvirem umas coisas assim, né? Então já vou avisando para vocês, tá? Bom, talvez a sua equipe não esteja esperando que você faça mais um cadastro hoje. Talvez ela esteja esperando que morra a pessoa que impede esse cadastro de acontecer. Meu Deus, eu impeço de fazer o cadastro acontecer? Como assim? A gente impede, gente. A gente impede com o nosso jeito de ser. Isso é importantíssimo e eu já escutei a respeito disso para mim. Então, o que tem que morrer? Morreu o orgulho. Não, porque eu sou, eu sou, eu sou. Você não é nada. Você não é nada. Então, morre esse orgulho aí. Primeira coisa. Morre o orgulho. Morrer a procrastinação. Isso aqui é para mim. Que ela ainda precisa morrer muito. Já morreu bastante, viu, gente? Mas ainda precisa morrer bastante, ainda, muito ainda. Morreu o medo da rejeição. Será que a gente está com medo de ser rejeitado pelas pessoas? A gente rejeitado ou o negócio rejeitado? É a gente ou o negócio que precisa, né? Que a gente tem medo? Eu acredito que seja a gente, tá? Eu acredito que seja eu. Eu tenho medo da rejeição, não do negócio. O negócio é só uma ferramenta, gente. Morrer a comparação, isso aqui é importantíssimo. Ah, porque a equipe não sei de quem faz isso e eu não tô conseguindo. Ah, porque a equipe não sei de quem tem sorte. Ah, ela consegue. Ah, porque a outra equipe não sei da onde. É porque aquela líder, porque aquela outra, porque aquela outra. Porque... Viu? Opa! Volta aqui, fia. É você, não é o outro. Não se compare, gente. Sabe por quê? Porque nós fomos criados um diferente do outro. Se a gente foi criado um diferente do outro, por que a gente tem que ficar se comparando com o outro? Você não é igual a ninguém. Deus criou você como uma pessoa única, pelo amor de Deus. Você é uma pessoa única. E você tem os dons únicos que Deus deu para você. Beleza? Então pare de comparar, pelo amor de Deus.
Morrer a necessidade de aprovação. Gente, ó, eu não queria ficar falando tanto de Deus nesse treinamento, mas não tem jeito. Se até Jesus não agradou, como é que você vai ficar tendo necessidade dessa aprovação? Jesus morreu numa cruz, não morreu? Então, por quê? Porque ele não agradou todo mundo. Ele não foi aprovado por todo mundo. Pelo contrário, foi cancelado, né, gente? Ele foi cancelado. Se ele, que é o cara, foi cancelado, então, eu acho que nem tudo vai ser aprovado na nossa vida, né? Morrer a autossuficiência. Só eu faço, só eu consigo, ninguém da minha equipe consegue. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui, eu não estou falando somente de equipe, tá? Eu estou falando também dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ninguém consegue fazer igual a mim. Eu já tinha falado isso no outro treinamento, mas ninguém consegue. Opa, peraí. Ou senão, eu consigo fazer melhor. Só eu. Ó, se eu fizer sozinha é melhor do que se eu deixar para outras pessoas fazerem. Eu fazendo sozinha é suficiente. Eu sozinha levo essa equipe. Será? Ontem no nosso alinhamento a gente viu que sozinha a gente não consegue aguentar por muito tempo, não. Morrer a vitimização. Coitadinha de mim. Eu não consigo cadastrar, gente. Coitadinha de mim. Aí vai para a liderança, chega na Sandrine, vai chorar as pitangas, né? Se enrola no tapete colorido, igual ela fala. É exatamente isso. Se vitimar. Gente, vamos morrer essa vitimização, por favor. Toma as rédeas da tua vida. Toma as rédeas da tua vida e vai. Simplesmente toma as rédeas. Ninguém tem que resolver o seu problema. É você que tem que resolver. Mas tá falando que parecendo que você tá dando branquinho. Por favor. A Giovana falou que parece que eu tô dando bronca nela. Porque enquanto essas coisas viverem, o trigo nunca aparecerá diante de quem está observando você. Quem que observa você? Sua equipe, sua família, seus filhos, seu marido, seus amigos. Então vamos morrer, gente? Todas essas coisinhas que tem aqui. Tem mais umas coisas que era para morrer aqui, mas essas daqui já deu, né? Já dá para. A parte que mais dói. Talvez o problema da sua equipe não seja falta de treinamento. Que a gente tem treinamento pra caramba, né? Talvez seja a falta de transformação. Porque conhecimento muda estratégias, mas mudança de postura muda destinos. Você pode aprender todos os bônus da Terra, todos os produtos, todas as técnicas de convite, todas as estratégias de duplicação e ainda assim continuar improdutivo. Ó, isso aqui é para mim, tá? Porque saber eu sei, mas e aí? E a produtividade, como é que fica? Gente, eu tô aqui também me desafiando nesse treinamento, tá? Eu tô também. Eu tenho que ser sincera com vocês. Mudança de postura muda destinos, aqui está escrito. Realmente, muda destinos. Mudar a postura, mudar a forma como você se apresenta para o seu liderado, mudar a forma como você toma atitude de fazer acontecer. Esse mês, né, de julho, eu senti isso em mim. Eu precisei mudar essa postura. Eu achava que eu já tinha mudado algum tempo atrás, mas esse mês eu senti mudança. Eu senti mudança até mesmo na minha união com a equipe, né? Na união de fala, de conversar, de interagir, de respostas, entendeu? Porque o problema nunca esteve nas ferramentas, sempre esteve em quem as segura. Você está segurando as ferramentas? Toma cuidado, toma cuidado. O líder que alimenta. Então, a gente falou lá que o joio não alimenta nada, né? Então, o trigo não vive para si, gente. Trigo,
Ele alimenta, ele sustenta, ele gera vida. Quando alguém anda ao seu lado, essa pessoa sai mais forte? Essa é uma pergunta. Nossa! Eu quero que você responda para si mesmo essa pergunta. Quando alguém anda do teu lado, essa pessoa sai mais forte? Independente da equipe da do Terra, qualquer pessoa que esteja ao seu lado, ela sai mais forte? Mais segura de si? Você está fazendo com que, né, como trigo, você está fazendo com que essa pessoa tenha segurança em si mesma? Ou você está só afastando ela cada dia? Mais confiante? Confiar nela? Confiar nela, não é em você, é nela. Mais corajosa? Para de chorar, Raquel. Coragem, amigo, coragem, ânimo. Ou sai mais cansada, mais insegura, mais pesada. Eita! Será que a pessoa sai mais pesada de uma conversa com você ou caminhando com você? Sua presença alimenta mesmo? Ou apenas ocupa espaço? Porque no fim, é isso que a sua equipe carrega consigo depois de cada conversa com você. Eu tive que olhar para dentro de mim, para essas conversas aqui. Eu escutei uma coisa. Deixa eu ver se ela tá aqui na minha tela para ver se ela vai ter alguma reação. Escutei uma coisa, não, não tá aqui. Escutei uma coisa que eu fiquei assim, não acredito que eu faço isso. Olha só, eu ouvi que quando eu ia em alguns eventos, né? Eventos aqui presenciais nosso, e a Sandrine estava, ó Sandrine, você tá no meio da conversa, viu? Tá no meio da história. E a Sandrine estava, sabe o que eu fazia? Eu chegava no treinamento, a equipe toda lá. Eu passava por todo mundo e ia cumprimentar a Sandrine. E o dia que eu escutei isso, eu fiquei assim, eu não acredito que eu faço isso. Porque a gente não percebe. A gente não consegue se ver. E aí eu precisei me policiar em muitas coisas nesse sentido, tá, gente? Ó, já tô emocionada. Porque eu não sou essa pessoa. Só que eu não sei se é porque eu me acostumei em ter todos aqui, e aí quando a Sandrine vem, ela não vem sempre, né? Daí eu já vou direto nela porque eu tô com saudade, porque eu quero abraçar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu tive que escutar que algumas pessoas, né, estavam sentindo isso, sentindo que de verdade eu estava priorizando outra pessoa e não a minha equipe. A minha equipe. Não é a equipe da Kátia. Todas são minhas, gente. Ah, vocês podem falar o que vocês quiserem, é tudo minha. E aí eu tive que mudar isso, e agora qualquer lugar que eu chego, tá, gente? Não é só nos eventos com a Sandrine. Qualquer lugar que eu chego, já vou cumprimentando quem tá na porta. Eu tive que mudar minha postura em algumas outras coisas também, né? Espelho, o espelho e a pergunta. Agora eu quero que você esqueça a pessoa sentada ao seu lado. Esquece. Esquece quem entrou. Eu falo assim, a pessoa que está ao seu lado é as pessoas que estão ali junto com a sua equipe, tá? Esquece quem entrou e desistiu. E esqueça quem nunca fez pedido, porque tem gente que nunca faz pedido, tá? Tanto como consultor quanto como cliente. Esqueça quem reclama. E tem, hein? Minha Nossa Senhora Aparecida. Porque a pergunta de hoje não é sobre eles, é sobre você. Se toda a minha equipe se tornasse exatamente igual a mim, essa organização cresceria ou desapareceria? Eita, pega. Como é que faz para responder essa pergunta? Se toda a minha equipe se tornasse exatamente igual a mim, essa organização cresceria ou desapareceria? Vamos se olhar no espelho? O vinho novo
Nós sonhamos com crescimento, pedimos uma equipe grande, sonhamos com liberdade financeira. Mas nenhuma equipe cresce de verdade dentro de uma liderança que não mudou. Antes da multiplicação vem a entrega do ego. Nenhuma equipe cresce de verdade dentro de uma liderança que não mudou. Você está realmente mudando? Ou você só fala? Tô vendo a Raquel aqui. Raquel. Você está realmente mudando? Será que está mesmo? Olha para dentro de você. Olha para dentro. Você está realmente mudando? A Raquel eu sei que tá, né? A Raquel é visível. Antes da multiplicação vem a entrega do ego. Antes da expansão vem a transformação. Antes da colheita vem a morte da semente. Talvez essa equipe já esteja pronta para um próximo nível, para um novo nível. E eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Antes da colheita vem a morte da semente. Antes da multiplicação vem a entrega do ego. 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 Egocentrismo. Você se colocar como centro. Eu. Já falei isso outras vezes aqui. Eusismo. Gente, eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. Aprendi uma coisa com uma pessoa muito maravilhosa. Eu não tenho que olhar só para mim, só para os meus medos, para as minhas angústias, para as minhas dificuldades, para as coisas que eu não gosto. Eu tenho que olhar primeiro para a equipe. Se eu não olhar primeiro para a equipe, aí sou eu, aí é o meu ego. Eucentrismo, eu centralizado. Eu tenho que olhar primeiro para a equipe. É bom para a equipe? Vai fazer a equipe crescer? Vai fazer a equipe se desenvolver? Vai fazer a equipe mudar de patamar? Beleza. Se for só para mim, isso é engolir o ego. Certo? A pergunta é: eu já me tornei o líder capaz de sustentar esse novo nível? Se a gente quer virar diamante, será que a gente já se tornou esse líder capaz de sustentar o diamante? Eita! Eita! Que é diamante. Mas não se tornou ainda um líder capaz, gente. Vamos lá. O convite. Eita. Hoje não é o convite para vender mais, é um convite para nascer de novo como líder. Então, gente, eu quero que vocês vejam esse vídeo e se coloque no centro desse vídeo. Se coloca no centro, só se coloca no centro, esquece o resto. Esquece todas as suas certezas. Esquece de verdade quem você acha que você é. Se coloca no centro desse vídeo e traz tudo que vai ser falado nesse vídeo para você, para dentro de você. Porque a sua equipe não está procurando apenas alguém disponível. Ela está procurando alguém que se transformou de verdade, gente. Pelo amor de Deus, se você não se transformar, a equipe quer ir embora. Ela vai embora. Ela precisa ver transformação primeiro em você, para depois ela querer permanecer. Que a nossa equipe não seja conhecida apenas pelo volume, mas pela capacidade de alimentar vidas. Porque o Jô impressiona por um tempo. O Jô impressiona por um tempo. Então, até quando o seu volume vai impressionar? Você quer que a sua equipe seja conhecida só pelo volume? Até quando você vai só impressionar com volume? Você não vai querer alimentar as vidas? Mas somente o trigo produz pão. E o mundo não está com fome de discursos. O mundo está com fome de pão. Pão do desenvolvimento, o pão do crescimento, o pão do alimento aqui, né? Da transformação. É disso que o mundo está com fome.
Que é mentor... Vixe, a gente vê mentoria pra caramba por aí, né? Vamos lá, vamos pro vídeo. Deixa eu ver aqui. Estão escutando? Não? Peraí. Quando você vai compartilhar, Eu vou. coloca o som e o vídeo também, tá? Eu Porque vou aí descompartilhar e compartilhar de isso. novo. Tá bom? Peraí. Isso. Peraí. Tem que clicar nas duas caixinhas, a do som e a do vídeo. Tá bom. Aqui e aqui. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Madeni. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, olha pra vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, isso dá uma pregação. Pra aplaudir de pé, hein? Conclusão. Você reparou? A pressão não cria o que você é. Ela só revela o que já estava dentro. Quando a vida aperta suas mãos, quando o mês aperta, quando não aperta, quando o cansaço aperta, o que sobra de você? O que sobra quando o não aperta? O que sobra quando você já está cansado, esgotado? Palha. Eu ouvia uma coisa do meu pai e da minha mãe, e eu acho que vocês devem ter escutado também. Isso aí é só fogo de palha. Quando eu vi esse vídeo, na hora eu lembrei do fogo de palha. O que tem dentro de você? É uma semente mesmo? Ou é só fogo de palha? É só palha? O joio é só palha. Então a pergunta é: você é joio ou trigo? Você é palha ou semente? Gente, vocês já pararam para perceber que se é só palha, não tinha nada dentro, gente? Nada. 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 O que está tendo dentro de você? Ai, esse é o nosso treinamento de hoje. E de verdade a pergunta é: quem você está sendo? Joio ou trigo? Palha ou semente? Você está sendo alimento para sua equipe, para sua família, para os seus amigos, até para os seus seguidores da internet, do Instagram lá. Você está sendo esse alimento? Você tá sendo essa semente que vai ser esmagada e vai se tornar pão? Esse treinamento mexeu demais comigo também. Eu sei que muitos aqui já estão até emocionados aqui, mas ele também mexeu comigo. Porque eu fiquei me perguntando. Eu fiquei me perguntando se esse nada existe dentro de mim também. Se eu sou palha ou se eu alimento as pessoas. Se eu sou essa palha, será que eu sou essa palha? Eu me perguntei muito isso. E aí eu quis trazer para vocês. Vocês entenderam que não era só uma leitura da Bíblia. Olha isso, um ensinamento de 2000 anos atrás.
e a gente consegue trazer para dentro do nosso negócio, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Vamos ser semente? Vamos ser semente, gente? Quem topa comigo ser semente? Quem topa? Então vamos ser, a gente vai ter que morrer, tá? Só para avisar vocês que a gente vai ter que morrer. A gente vai ter que morrer para poder ser essa semente, tá? Então, se vocês quiserem morrer comigo, eu topo. A gente vai dar uma plantação boa se não é morrer, hein? Bonita, ó! Porque olha a beleza desse povo, né? A gente vai dar uma plantação bonita. Mas, ó, só lembra que você vai ter que ser semente. Porque se você for joio, infelizmente você vai ser jogado pro fogo. Essa é a verdade. Vamos tirar nossa foto, gente? Vamos tirar nossa foto? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada por serem sementes. Muito obrigada por fazer parte dessa semana junto com a gente. Foi incrível ter vocês aqui com a gente. Foi maravilhoso compartilhar essa semana e essa história da semente. Vamos ser sementes. Vamos lá. Você vai tirar a foto aí, Raquel? Quer que eu tire? Beleza, então eu não vou colocar óleo, não, senão eu não consigo. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem 2 páginas. Tem uma só. Então, 1, 2, 3 e. Mais uma vez. Aê! Ficamos lindos de bonitos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que de verdade tenha transformado o dia, o pensamento e que vocês lembrem disso por muito tempo e possam ser essa semente e alimentar muitas vidas, viu? É isso. Beijo para vocês. Meu Deus, que